que legal! Começou agora mais um programa Vida e Saúde. Eu sou Teru Gouveia e vou ficar com você aqui agora durante os próximos 30 minutos falando sobre saúde. E hoje a gente vai falar sobre lentes oculares. Todo mundo tem aquela dúvida, né? Foi para o médico, recebeu uma receita, será que devo usar óculos, lente? É claro que isso precisa ser discutido com o seu profissional, mas aqui a gente vai dar algumas dicas e cuidados que quem usa lentes ou óculos precisam ter. No programa de hoje também tem receita deliciosa, mas agora eu quero refletir com você. John Wooden certa vez disse o seguinte: preocupe-se mais com o seu caráter do que com a sua reputação, porque o seu caráter é o que você realmente é, enquanto a reputação é apenas o que os outros pensam que você é. É difícil, às vezes, fazer esse exercício, não é? De fazer o que você realmente é, dizer aquilo que você realmente pensa, de maneira adequada, com aquela habilidade, sem se preocupar com o que os outros vão pensar de você. Mas a verdade, ela é sempre mais importante. E você pode fazer isso de várias maneiras, usando palavras diversas, se expressando de maneira autêntica, mas esquece um pouquinho como as pessoas estão pensando ou imaginando de você e siga a sua vida em frente, leve a sua vida para frente, porque quem está vivendo ela é você mesmo e não as pessoas que estão ao seu redor, tá bom? Isso é importante, a gente precisa viver em comunidade, ninguém é uma ilha, mas não dá para ouvir não dá para seguir o que todo mundo ao seu redor está falando. Existem momentos que a gente precisa simplesmente fazer aquilo que a gente acredita. Tá aqui o momento de reflexão do dia de hoje e eu quero mostrar para você, olha só a delícia que você aprende aqui no Vida e Saúde, carê de legumes, essa combinação diferente, meio asiática, com um sabor bem marcante. Ela eleva alguns ingredientes diferentes, mas super assim saborosos. Estou com água na boca mesmo. E quem vai fazer parte do programa Vida e Saúde hoje também é o Dr. Fábio Nascimento, oftalmologista. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Teru. Obrigado pelo convite. Eu é que agradeço. Você vai falar de um assunto super legal, tirando muitas dúvidas hoje. O assunto é lentes oculares, óculos, lente de contato. É uma coisa que tem bastante dúvida no próprio consultório mesmo e a gente vai ajudar você aí a tomar a melhor decisão junto com o seu oftalmologista. Legal, legal. Olha só, anote agora os ingredientes da receita. Se você está aí no consultório esperando para ser atendido ou você está limpando a casa, não pode parar agora, tudo bem, você pode acessar o blog daqui a pouco, tá lá essa receita, tem as quantidades, os ingredientes que você vai precisar e o passo a passo eu te ensino aqui. É muito simples, o maior trabalho que você vai ter nessa receita é picar tudo, encontrar os ingredientes certos e picar tudo bonitinho. Mas vai lá, você vai precisar de shimeji, eu estou usando o shimeji já refogado, tá? Meia xícara de grão de bico também cozido. 3 dentes de alho picadinho, cebola picada, cenoura picada em rodelas, vagem, batata inglesa, mandioquinha em rodelas finas. Vou usar aqui o tempero curry, água, shoyu, amido de milho, também cebolinha, leite de coco, amendoim e mais água para cozinhar. Então eu vou usar 2 vezes a água, também vou usar um pouquinho de óleo de girassol e sal para essa receita, tá bom? Comece fazendo o seguinte, eu vou refogar os ingredientes, os temperos primeiro, tá? Enquanto a panela esquenta um pouquinho. Doutor, você vai para a cozinha de vez em quando? Eu gosto. É mesmo? Só de vez em quando. Você cozinha então, não vai para lavar louça só? Não, lá em casa a gente lava a louça também, mas a gente não tem o hábito, eu não tenho o hábito de cozinhar diariamente. Então é só um evento, né? Então a gente gosta sim. Legal, quem sabe você vai poder fazer esse prato para sua família então e fazer uma coisa diferente. Você gosta de comida asiática? Gosto. Então acho que você vai curtir isso aqui, ó. Cebola picadinha vem primeiro. E eu vou colocar aqui já uma pitadinha de sal para refogar a cebola, porque segundo a nossa querida Arlete, a responsável por nossa cozinha, isso faz muita diferença. E eu já aderi a ideia dela, tô usando também e tô achando a comida mais saborosa mesmo, ó. Um pouquinho só de óleo, porque
a gente vai usar o leite de coco, que também já tem óleo, o amendoim também já tem uma gordurinha, então não vai exagerar no óleo aqui na hora de refogar. Doutor, antes da gente entrar no assunto das lentes, acho que é bom a gente entender como é que funciona a visão. Porque que, às vezes, quais são os erros mais comuns de refratários, que a gente chama, né? De visão. Você falou da palavra refratário, exatamente isso que a gente precisa. A gente precisa que a luz, ela entre no seu olho e caia num ponto exato. Então, se vocês puderem me ajudar, aqui a gente tem uma representação de um olho e aqui a parte da frente do olho, que é a córnea. Tá? Dá até agonia de ver você tocando assim, com o olho tão sensível. Assim, aí aqui dentro a gente tem a íris, que é o nosso diafragma, que vai abrir e fechar dependendo da luz. E aqui atrás a gente tem a retina. Então, a visão, ela precisa chegar aqui. Se ela chega mais para frente, o paciente é míope. Então, a gente precisa colocar um óculos que jogue essa imagem aqui para trás. Ótimo. Se o paciente é hipermétrope, quer dizer que, baseado nas curvaturas da córnea, do cristalino, a imagem está se formando atrás da retina. Então, a gente precisa fazer uma lente positiva para trazer essa imagem aqui para frente. E quando a gente tem uma alteração nessa córnea entre um eixo horizontal e o vertical, a gente tem o astigmatismo, que é a imagem ficar borrada. Então, principalmente são esses três os principais erros refracionais: a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. E o quarto seria quando a gente vai ficando mais velho. Aqui atrás a gente tem o cristalino, ele não consegue trazer essa imagem aqui para frente e aí a gente tem o que a gente chama de presbiopia, tá? Que é como se fosse uma hipermetropia, mas por conta da idade. Então não tem como o paciente ter miopia e hipermetropia no mesmo olho. Ou ele tem a miopia, que é na parte da frente, ou ele tem a hipermetropia. Quer dizer, ou a imagem está sendo refletida num ponto ou em outro ponto. Não tem como refletir nos dois. Nos dois pontos. Certo. Já tem como ter o astigmatismo. Então, muitos pacientes têm hipermetropia com astigmatismo, miopia com astigmatismo. Tá, interessante a gente saber disso. Agora, quero saber, o uso de lentes corretivas tem se tornado cada vez mais comum. Primeiro os óculos, né? Lá no passado. Quando que surgiram as lentes corretivas? Lá em 1700 a gente já tinha lentes corretivas, tá? E as lentes de contato, elas vieram a partir aí de 1900, tem alguns estudos 1800, mas basicamente 1930, 1940. Então a gente já tem bastante tempo com isso e a gente hoje nem consegue entender como é que as pessoas viviam sem óculos. Que coisa, né? A quantidade de pessoas que usam óculos, está acontecendo uma epidemia de miopia e a gente tem uma relação aí com o uso de tablets, uso de celulares. Realmente é uma coisa que a gente pede para os pais evitarem, pelo menos nos primeiros 3 a 5 anos, evitarem o uso excessivo de eletrônicos, não por conta do eletrônico, mas sim por conta de o paciente ter que enxergar muito de perto. Se fosse o livro, também. Só que as crianças aprendem a ler com 7 anos, então 3, 4, 5 anos é onde a criança está com o celularzinho, né? Eles conseguem ver aqui porque eles conseguem acomodar bem. E isso gera um estímulo para o olho crescer um pouquinho mais. Quando ele cresce um pouquinho mais, a imagem que estava se formando aqui na retina cresceu, ele ficou aqui na frente da retina, então ele começa a ficar míope. Olha que interessante. Então a gente tem pedido para os pais tomarem esse cuidado aí com o celular e não adianta brigar com o filho. Essa é uma responsabilidade do pai. Gostei o pai tem de que ver, tirar doutor. da mão do filho e falar, não tem, esse é o horário. E tem que dar um exemplo também, né? Porque não adianta o pai falar, filho, não posso falar com você agora, não quero que você jogue agora. Isso é uma porque grande o jogo do dificuldade. adulto é a comunicação ali, mas a criança, ela também, ela observa muito e quer repetir. Então, mas eu estava falando sobre as lentes, né? As lentes de contato estão cada vez mais comuns. Sim. Mas eu queria saber qual é a diferença, qual a vantagem ou desvantagem. Tem só a questão estética envolvida? Como é que o oftalmo ele pode decidir por um ou outro método de correção? Na maioria das vezes, a questão é estética. Então, o paciente, ele precisa usar o óculos, mas ele não quer ter essa questão de toda hora estar com uma coisa aqui. Às vezes, dói o nariz, dói a orelha, ele está meio adaptado. Às vezes, é um esportista, né? Joga tênis, ele anda de moto. Então, tem a parte estética também, mas tem a parte também funcional. Ou seja, pacientes que têm algumas alterações como ceratocone, alguns pacientes que têm altos graus de hipermetropia e miopia,
eles têm uma dificuldade, eles têm uma melhor visão, na verdade, com as lentes de contato. Então, por exemplo, você já deve ter visto um paciente míope. Sim. A lente do paciente míope, ela fica fininha aqui no centro e grandona aqui na periferia. Então, imagina esse paciente olhando assim de lado. Isso dá uma distorção na imagem muito grande. Com a lente de contato, como ela está aderida na córnea, isso não acontece. Então, o paciente ele ganha mobilidade, ganha campo visual quando ele usa a lente de contato. Legal. Mas na grande maioria das vezes, é uma questão mais estética, sim. Tá. A gente vai daqui a pouquinho discutir mais essa questão de lente. E na verdade a gente não vai entrar muito no lente ou óculos, porque isso tem que ser discutido com o seu oftalmologista. Ele te conhece, ele sabe o seu caso, sabe dos seus hábitos de vida, mas a maioria das pessoas, como o doutor disse aqui, utilizam óculos. E a gente vai ver agora uma matéria sobre como manter o seu óculos limpinho, qual é o produto adequado, qual é a maneira adequada de manusear e de limpar os óculos. Usar óculos hoje em dia não é algo indesejado, pois é, além de nos ajudar a auxiliar na visão, esse item também é fashionista. Por isso que hoje cerca de 45 milhões de brasileiros investem no óculos. Existem diversos modelos, uns pequenininhos, outros maiores, alguns mais discretos, outros bem espalhafatosos. Mas enfim, se os óculos fazem parte da vida do brasileiro, então como cuidar desse objeto tão sensível? Então, se você quer cuidar do seu óculos ou conhece alguém que usa, você pode passar essas dicas que nós vamos reunir agora. Eu vim até uma loja Zeiss Vision Center aqui em São José dos Campos e vou conversar com a Help, que vai me ajudar um pouquinho dando essas dicas. Vamos lá. Primeira dica, como limpar o óculos corretamente? O que a gente faz? É a mais fácil possível. Você tem que pegar o detergente que você tem em casa, normalmente neutro, põe o detergente na mão, faz as bolinhas de espuma, porque é aquela bolinha que vai envolver a molécula de gordura e passa no seu óculos. Aí enxagoa bem e pega um papel higiênico mais macio possível, um guardanapo bem macio e seca. Só isso. Simples assim? Está higienizado, limpo, perfeito. Olha, e o pessoal de casa às vezes quer fazer um monte de coisa e passa na toalha, e passa na camiseta, tá tudo errado. Tá, porque fica o pelinho, pode ter alguma coisa que vai agredir o seu óculos. Não pode limpar com álcool, nada agressivo. Por exemplo, eu que trabalho na rua o dia inteiro, óculos embaçou, ficou ali gorduroso, sujinho. O que eu faço se eu não tenho um detergente neutro na mão? Nas emergências, nós temos os lencinhos Zeiss, tanto um que é umedecido e um seco, que você limpa perfeitamente seu óculos. Mas é na emergência. Estou na rua, preciso limpar, mas higienizar mesmo é com detergente. Agora, mais uma dúvida. Posso higienizar o meu óculos em casa todos os dias ou não? Todos os dias. Eu mesmo já tenho a rotina de quando eu tomo meu banho, vou sair, que já usei maquiagem, creme na mão, eu vou lá, lavo o óculos e saio com ele limpinho. Aí, durante o dia, o lencinho. É isso aí, cuidar direitinho dos seus óculos. Doutora, a gente tem muitas perguntas para fazer sobre as lentes aqui, mas eu quero mostrar para quem está acompanhando a gente o carê de legumes. Eu vou adicionar, gente, a batata inglesa picada, então já refogou cebola, alho, vem a batata, mexe um pouquinho. Vou colocar os mais durinhos, a cenoura. Como tá tudo picado bem pequenininho também, você pode colocar quase tudo ao mesmo tempo. Vou separar só o grão de bico e o shimeji. Já coloquei a mandioquinha, a cenoura. Nesse momento eu também coloco a vagem. Bom, todos os legumes. E vou temperar com curry e um pouquinho de sal. O curry é um tempero indiano que você pode encontrar de muitas marcas e difere muito o sabor de uma marca para outra. Tem gente que prefere preparar o próprio curry com um pouco de açafrão, um pouco de pimenta, mas você encontra pronto já. E vou acrescentar aqui um pouquinho de água para esses legumes cozinharem.
E aí, doutora, eu quero saber, as lentes de contato também precisam de um cuidado, de uma manutenção? Como é que é feita a higienização das lentes, como a nossa amiga Help ali mostrou dos óculos, né? Acho que a Help mostrou bem que ela faz isso diariamente, né? É uma rotina. É uma rotina que tem que ter nas lentes de contato também. As lentes de contato, o uso das lentes de contato é algo que depois de aprendido é muito fácil. Eu brinco com os meus pacientes que, assim como o meu filho de 2, 3 anos de idade tinha dificuldade de colocar a camiseta e hoje ele coloca super facilmente, com a lente de contato é a mesma coisa. No começo você vai ter uma dificuldade natural porque é um novo ensinamento. Mas depois disso pronto, as pessoas colocam em 10 segundos essas lentes. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Principalmente com a higienização dessas lentes. Então, existem lentes no mercado hoje que você pode colocar assim que acordar e tirar só na hora de dormir. Mas eu reforço para os meus pacientes, apesar de ter algumas lentes que você pode dormir com elas, não há necessidade. Você não está enxergando quando está dormindo. Então, deixa o olho descansar. Pode usar desde o começo da manhã até o final da noite. E 2 coisas são principais para você estar cuidando da sua lente de contato. A primeira delas é usar uma solução multiuso. Essa solução, ela tem antibactericida, antiprotozoários, ela tira proteína. Então, é uma solução específica para a lente de contato. Tá? Esse é o primeiro ponto. E o segundo é você sempre lavar as mãos antes de estar usando essa lente de contato. Então, você vai pegar a lente que vai estar no estojinho, já com essa solução, tirou a lente de contato, vai para o olho, usa o dia todo. Chegou no final do dia, tira essa lente de contato do olho e coloca novamente nessa solução que não é mais a da manhã. Você joga da manhã fora e coloca da noite novamente ali para ela descansar e ficar pronta para o uso para o próximo dia. Então, diferente realmente, gente, dos óculos, a lente vai precisar de uma manutenção um pouquinho mais assim, dispendiosa, porque você tem que trocar a solução diariamente, 2 vezes por dia, não é? Essa é uma outra coisa que a gente fala para os nossos pacientes. O paciente de lente de contato, ele precisa ter um óculos. Tá? Ele não pode só optar, doutor, posso óculos ou a lente de contato? Só contar com a lente. Por quê? Porque a lente de contato, ela tem algumas alterações baseadas, por exemplo, no meio ambiente. Às vezes está muito seco, você trabalha no ar-condicionado, muito computador, o olho resseca um pouquinho e aquele dia pode estar te incomodando um pouquinho. Aí nesse dia que você vai fazer, tira a lente de contato e tem que ir de óculos. Se você não tem o óculos, que começa o problema, porque aí você tem que enxergar. Aí você está com um probleminha ali, usa a lente de contato, esse probleminha ele aumenta, e aí a gente vê algumas coisas tristes acontecerem, como infecções nos olhos, causadas pelo mau uso. Isso é uma coisa que é importante vocês que estão nos vendo entenderem, porque um paciente que tem uma dificuldade e tem um comprometimento grave dos olhos por isso, ele dissemina uma ideia, um mito de que usar lente de contato é perigoso. Ah, você falou uma coisa a ideia, ela ainda não se desfez de que usar lente de contato é um negócio que pode transmitir doença, que pode ter fungo, Isso tudo é verdade. Sim. Mas não é regra, né, doutor? Não, é totalmente a exceção e na maioria das vezes por culpa do usuário. Tá. Agora a gente tem diferentes tipos de material de lente. Quais são as indicações para lente dura, a rígida, né? Sim. E a gelatinosa? A dura e a rígida, hoje em dia, a gente, por elas serem desconfortáveis no primeiro momento, a gente separa para situações onde a gente não pode usar gelatinosa. Quais são essas situações? Alguma doença da córnea, por exemplo, ceratocone, um paciente que já fez transplante de córnea, que tem um trauma na córnea e ficou com uma cicatriz. Para esses casos, a gente vai usar uma lente rígida. Tá. Outro caso que a gente usa lente rígida é quando o paciente tem um astigmatismo muito alto. As lentes de contato gelatinosas tóricas, que corrigem esse astigmatismo, elas vão bem até uns 2,5 de grau. Depois disso, elas já não são tão adequadas. Então, para esses casos, a gente usa rígida. Agora, quando a gente pode escolher, a gente sempre começa com a lente de contato gelatinosa. Que é mais confortável. É fantástica. Depois de bem adaptado, o paciente não sente. Eu não uso óculos, mas eu fiz questão de algumas vezes usar a lente de contato para saber essa experiência com o grau zero, menos 0,25, e assim, depois de 5 minutos colocada, é como se você não tivesse, e aí você tem essa facilidade de colocar. Mas hoje, como a gente ouviu na reportagem, o óculos também virou uma moda, né?
Então, assim, as pessoas têm que escolher, elas podem ficar com óculos, não precisa usar lente de contato. É verdade, tem tantos modelos lindos, gente. Olha só, voltando aqui para o nosso carê, eu vou acrescentar, então, um grão de bico que também já está cozido. Você pode até usar aquele grão de bico que está congelado no seu freezer. Ele só precisa estar inteirinho, assim, gente. E a gente vai controlando o tempo aqui para os legumes não se desfazerem. Mas aí você quer ele cozidinho, mas não desmanchado. Não quero aquela coisa acabada aqui dentro da panela, tá? Bom, vou deixar ele dar mais uma incrementada aqui no sabor e quero saber o seguinte, doutor. Será que existem situações em que a lente de contato devem ser deixadas de lado e evitadas? Sim. Em algumas situações, a gente contraindica a lente de contato. Por isso que é importante você passar com o seu oftalmologista, conversar com ele, para você saber qual que é o melhor uso para você, se é o óculos, a lente de contato. Então, por exemplo, pacientes que têm olho seco, alguma síndrome de Sjögren, síndrome que leva ao olho seco, eles não devem usar lentes de contato. Aqueles pacientes também que, porventura, têm algum trauma ocular, tem alguma irregularidade, que pode levar a infecções nos olhos, algum trauma nos olhos com o uso da lente de contato, também devem ser evitados. As pessoas que trabalham na construção civil, né, que tem muito pó suspenso no ar, isso pode aderir nas lentes de contato e favorecer a uma infecção, a um microtrauma nos olhos. Então, nesses casos, a gente evita o uso da lente de contato. E tudo isso precisa ser discutido com o seu profissional, com o seu oftalmo, porque ele vai discutir a sua ocupação, a sua profissão, para ver se combina, né, doutor? Agora eu quero saber o seguinte, já que entramos no assunto de modinhas, e as lentes coloridas, elas trazem algum prejuízo para a visão, para os olhos, ou não? Num primeiro momento, de forma geral, não trazem prejuízo. Mas a lente de contato colorida, ela tem que ter um pigmento para dar cor. Certo. Então, ela fica um pouco mais espessa. E, só para mostrar aqui para vocês, a lente de contato, ela vai ficar aqui na córnea. Ela fica aqui por fora aqui, e ela tem uma certa mobilidade. Ela tem que ter essa certa mobilidade aqui. O que acontece? Para essa córnea oxigenar, o oxigênio chegar aqui, vocês podem perceber que não tem nenhum tipo de vaso. Os vasos chegam por aqui e pelo filme lacrimal. Sim. Então, quando você usa a lente de contato atrapalha um pouco essa oxigenação. Cada vez mais, a indústria, ela tenta colocar uma lente que permita essa passagem do oxigênio mais facilmente. E as lentes coloridas têm uma dificuldade maior de passar essa oxigenação. Então, para aqueles pacientes que às vezes têm uma oxigenação muito boa, elas são válidas. Mas se o oftalmologista começar a achar que essa oxigenação está sendo prejudicada, e como é que a gente percebe isso no exame? A gente começa a ver neovasos, vasinhos pequenininhos sendo formados na periferia da córnea. Aí a gente tem que parar e pedir para o paciente suspender. Isso também pode acontecer com as lentes gelatinosas transparentes, mas é menos comum. Entendi. Bom, acho que a gente resolveu muitas dúvidas aqui sobre as lentes. Eu vou só finalizar o carê, gente, olha, eu vou fazer essa misturinha aqui de shoyu, um pouco de água, não muito, e também aqui o amido de milho, para fazer um caldinho assim, mais espesso. E aí eu vou colocar... Primeiro eu vou colocar esse caldinho aqui, porque eu quero ele fervendo junto com o que já tá aqui. Vocês viram que eu dissolvi o amido de milho, né? E como o meu shimeji já está cozido, temperado, eu não vou colocar ele junto aqui não. Eu quero só finalizar com ele e mais o leite de coco, os outros temperinhos ali, tá? Então, montei aqui. Doutora, eu queria saber sobre idade. Crianças podem usar lente de contato? Como é que funciona o lance do crescimento do olho e as lentes? Em alguns casos bem específicos, a criancinha tinha uma catarata congênita, já fez uma cirurgia, elas podem usar a lente de contato já a partir dos 2, 3 anos com a supervisão restrita dos pais. Mas no meu consultório eu tenho o hábito de, a partir dos 12 anos, conversando com os pais, vendo se o adolescente, o pré-adolescente é responsável, a gente já consegue colocar as lentes de contato. O ideal que seja ali mais para 14, 15 anos. Mas com 12 anos, se o pré-adolescente for obediente, for responsável... Responsável, né? Porque ele vai ter que cuidar, ele vai ter que fazer esses manuseios e também a troca dos líquidos. E a gente pensa nisso
Mas uma questão do grau. Às vezes é um grau muito alto que está limitando a jogar, fazer essas coisas, aí a gente antecipa o uso da lente de contato. Legal. Se não é pouco grau, a gente tende a jogar um pouquinho mais para depois. Entendi. Ó, doutor, o nosso carê tá ficando pronto. Eu já adiciono então aqui o shimeji. O cheirinho chegou bem aqui já, né? E vou finalizar com leite de coco. Leite de coco e só. Já experimentei, tá uma delícia. Já posso desligar. E agora chegou a hora mais dura desse programa, doutor. Depois de tanto trabalho de esclarecimento, a gente vai poder provar essa delícia. Tô ansioso. Olha aqui. Vou colocar num potinho. Se você em casa tem um potinho japonês, assim, asiático, você pode utilizar. Se não, gente, improvisa, faz bonito aí, porque a apresentação é muito importante. Olha, cebolinha e amendoim para finalizar, para ficar com uma cara bem linda, igual o nosso aqui, ó. Amendoim com sal, sem sal. Eu prefiro sem sal porque o nosso tempero já tá ótimo aqui. E eu vou pedir sua ajuda, doutor. Quero que você me ajude a levar para lá, porque a gente vai levar o arroz e a saladinha para acompanhar. Licença. Pronto. Você em casa gostou dessa proposta? Faz aí também na sua casa. Surpreenda, sai da mesmice, carê de legumes. Ó, vamos fazer o seguinte, doutora, eu vou colocar já os potinhos aqui nos nossos pratos. Ok. E eu quero que você já experimente. Vamos lá. Tem até um palitinho, hashi aqui pra gente experimentar. Mas o cheiro tá bonito e a carinha tá linda também. Não foi combinado não, mas tá muito delicioso. Crocante, a cenourinha, ó. Vou fazer lá em casa, sim. Demorou. Quero ver. Vou fazer em casa também. Doutor, obrigada por hoje. Muita coisa a gente aprendeu. E a gente conta com você outras vezes aqui. Estaremos aí, então. Muito obrigado. Um grande abraço e até o próximo Vida e Saúde. Fica com Deus. Tchau.